A paz do Senhor a todos os alunos da FATAD. É com muita alegria e gratidão no coração que estamos aqui para nós estarmos começando mais uma apostila, né, de estudo da FATAD. E esse mês nós estaremos estudando a religião comparada. Quais as principais religiões estudadas nesse livro, que é o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo, que são as religiões principais de todo o mundo. E para a introdução da nossa apostila, eu gostaria só de fazer menção em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, falando alguma coisa sobre o discurso de Paulo em Atenas, né? Paulo, que foi um dos desbravadores, principais embaixadores, desbravadores do cristianismo e teólogo de todos os tempos, um certo dia ele visitando Atenas, a capital intelectual do mundo daquela época, era uma cidade, Atenas era uma cidade aspergida pela mais refinada cultura humana, o berço da filosofia e também das artes, a terra dos grandes luminares do saber humano, dos grandes eruditos, que encheram bibliotecas com a sua erudição, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e tantos outros grandes pensadores daquela época. Então é curioso que Paulo chega nessa cidade, essa cidade tão encantadora, com seus belos palácios, com seus templos religiosos. Paulo não se encanta com tanta beleza, mas faz uma avaliação. Ele volta os seus sentimentos para observar tanta falsidade religiosa que ali existia, ali existente, né? Ele vai para a praça principal da cidade, onde os pensadores, os oradores, os políticos, estudiosos se reuniam para discutir a sua cosmovisão. Então, com as pessoas. Então, Paulo se insere nesse meio acadêmico, e lá nesse meio acadêmico existiam os estoicos, os epicureus, e começa a discutir com ele e a contender com ele. Estes homens cheios de empatia e cheio também de... nós vamos ver que esses homens, eles eram cheios de orgulho, eram cheios também de empáfia, pela sua cultura refinada, pelo seu muito saber, eles olham para Paulo e chamam ele de tagarela, aquele que não tem ideias próprias. Essa expressão tagarela, no grego, quer dizer que não tem ideias próprias, não tem a sua própria opinião. Paulo chama a atenção dos atenienses naquele momento, mesmo numa cultura politeísta, com tantos deuses. Aí eles pegam e levam Paulo para o Areópago, que era um lugar dos principais lugares ali da cidade, onde as questões eram tratadas, julgamentos executados pelas autoridades constituídas daquela época. Era dos principais lugares da cidade, quando eles se reuniam ali. E quando ele chega naquele seleto ambiente, Paulo é extremamente estratégico. Seu espírito estava revoltado com tanta idolatria, mas ele foi estratégico. Mas ele começa a expor a palavra de Deus de forma sensível, estratégica e sábia. Eu quero ler aqui com vocês, eu estou dando a introdução nessa apostila e quero ler. Sempre eu gosto de começar as minhas aulas com uma leitura bíblica. E nesse sentido, nós não estamos fora do assunto da nossa apostila. Aqui Paulo vai dizer assim, então eu quero ler capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. A partir do 16 vai começar a falar sobre o discurso de Paulo lá no Areópago. Aí mais a partir do verso 22 diz assim, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio,
O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhos feitos pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Antes, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dos mortos. Aí o final dessa pregação é que alguns zombam, mas outros também creem no que Paulo estava pregando. Então, nós vamos estudar nesse mês, né? Nesse mês, nós vamos estudar a apostila da religião comparada. Mas por que é necessário? Nós estudamos na apostila passada sobre seitas e heresias. E agora nós vamos começar a religião comparada. Então, a religião, nós vimos que poucas referências na Bíblia Sagrada falam sobre a religião. E a religião, ela pode influenciar quase tudo em nossas vidas. A casa em que moramos, os alimentos que consumimos, os livros que lemos, os rituais de casamento, os rituais de casamento, também os rituais de morte e até os costumes de tribunais e também de governos. Ela molda nossas crenças, códigos morais, identidade nacional, indivíduos e nações, descreve a si próprios em termos religiosos, hindus ou muçulmanos, shintoítas ou judeus. Cada religião é diferente, com suas próprias crenças, rituais, artes, indumentárias e festivais. Contudo, é surpreendente como muitos dos mitos, divindades e códigos morais de diferentes religiões globais do mundo mostram espantosas semelhanças. Esta apostila analisa os diversos padrões de fé do mundo. Examina as grandes religiões globais que contam com grande número de seguidores, em geral espalhados por todas as regiões. Aborda também sistemas religiosos antigos, assim como religiões com número menor de adeptos, ou mais centralizados em determinadas áreas.